Uma empregada de mesa diz aos Hells Angels: Olá, senhor, o meu pai tem uma moto igual à sua. O quê? As luzes fluorescentes do Sunrise Diner, um farol de café morno e a esperança morna à beira da Autoestrada 17, zumbiam com o seu ritmo monótono habitual. Lá fora, os últimos vestígios de um pôr-do-sol alaranjado sangravam no horizonte empoeirado, pintando o céu com uma exibição fugaz de beleza que poucos dos clientes cansados da lanchonete se deram ao trabalho de notar. Lá dentro, o ar estava pesado com o cheiro de gordura velha, café a ser preparado e o fraco aroma adocicado de um ambientador artificial. Era uma terça-feira à noite, tipicamente lenta, o tipo de noite em que o tempo parecia se esticar e distorcer, cada minuto parecendo uma hora. Sarah, uma jovem mulher recém-saída da adolescência, movia-se com eficiência entre as mesas gastas, com um sorriso perpétuo e cansado estampado no rosto. O seu uniforme, uma camisa azul clara com botões e um avental escuro, estava impecavelmente limpo, uma pequena rebelião contra a sujidade geral do ambiente ao seu redor. Ela estava a poupar para a faculdade, um sonho que parecia tão distante e cintilante quanto a névoa de calor na estrada lá fora. Naquela noite, o seu maior desafio tinha sido convencer o velho Sr. Henderson de que o seu café era, na verdade, normal, uma pequena escaramuça na batalha contínua da vida num restaurante. De repente, o silêncio mundano foi quebrado. Um ruído gutural profundo, cada vez mais alto, vibrou através das janelas de vidro da lanchonete, sacudindo os dispensadores de açúcar e fazendo os talheres tilintar nas suas caixas. Não era apenas um motor. Era uma sinfonia de potência bruta. Um coro de motores V-twin de alta cilindrada rugindo em uníssono. As cabeças se viraram, as conversas cessaram e uma tensão palpável desceu densa e pesada como o famoso molho da lanchonete. Então eles apareceram. Uma falha de motocicletas, cromadas brilhantes e aço escuro, entrou no estacionamento com uma precisão quase militar. Harleys, todas elas, com suas pinturas personalizadas e escapamentos modificados, anunciando sua presença com uma autoridade inegável. E a um passo delas, figuras envoltas em couro e ganga, suas costas adornadas com o infame emblema da caveira. Os Hells Angels. Não apenas um ou dois, mas um contingente completo, talvez uma dúzia, desmontando com um ar casual, quase proprietário. O líder, um homem cuja barba grisalha parecia ter sido esculpida em carvalho envelhecido e cujos olhos guardavam a sabedoria cansada de quilômetros incontáveis e histórias não contadas, desmontou da sua Road King com uma graça fluida que contradizia o seu tamanho. O seu casaco, uma jaqueta de ganga sem mangas, exibia o logótipo dos Hells Angels em destaque, juntamente com uma série de outros emblemas que indicavam a sua posição na hierarquia. Tatuagens serpenteavam pelos seus braços, desaparecendo sob as mangas da sua camiseta preta. Os seus companheiros, igualmente formidáveis, seguiram o exemplo, com movimentos sem pressa, o olhar varrendo a lanchonete com uma calma inquietante. Um silêncio tomou conta da lanchonete, quebrado apenas pelo zumbido contínuo das luzes fluorescentes. Os outros clientes, uma mistura de camionistas, famílias locais e viajantes solitários, de repente acharam sua comida infinitamente fascinante. Ninguém olhou nos olhos dos motociclistas. Sarah sentiu um arrepio de inquietação subir pela espinha. Uma sensação que ela só sentia ao assistir documentários policiais tarde da noite. Ela tinha ouvido histórias, é claro, como todo mundo. Os Hells Angels não eram apenas um clube de motociclistas. Eram uma instituição, uma força e uma que impunha respeito. Ou, no mínimo, uma grande distância. O grupo de motociclistas entrou na lanchonete, as suas botas pesadas batendo suavemente no chão de linóleo. O ar parecia ficar mais pesado, carregado de uma energia indizível. Eles ocuparam a maior mesa no fundo, uma monstruosidade semicircular que normalmente acomodava uma família barulhenta de 6 pessoas. Agora estava cheia de homens silenciosos e formidáveis. Sarah sabia instintivamente que alguém tinha de o servir. O seu gerente, um homem nervoso chamado Gary, que normalmente gritava ordens, tinha subitamente desenvolvido um intenso interesse em reabastecer os dispensadores de guardanapos. Respirando fundo, Sarah alisou o avental e pegou um bloco de notas e uma caneta. Era o seu trabalho. Ela não podia simplesmente ficar ali parada.
O seu coração batia forte contra as costelas, um tambor frenético contra o silêncio repentino e opressivo. Ao se aproximar da mesa deles, ela tentou projetar uma aparência de calma profissional, uma fachada que ela esperava que fosse convincente. O líder, o homem grisalho, estava sentado à cabeceira da cabine, com os olhos surpreendentemente não ameaçadores, mas sim observadores, quase cansados. Ele não estava a olhar com raiva, estava simplesmente a olhar. Posso trazer algo para beber, senhores? Para seu alívio, a voz de Sara não vacilou. Saiu firme, embora um pouco mais suave do que o habitual. O olhar do líder voltou-se para ela, depois para os seus companheiros. Um murmúrio baixo percorreu o grupo. Café, puro. Para todos nós, ele resmungou com a voz grave, mas não rude. E um menu. Sara acenou com a cabeça, com um sorriso forçado no rosto. Claro, já volto com isso. Ao virar-se para ir até a máquina de café, a sua mente disparou. Era isso. Apenas sirva-os, seja educada e eles vão embora. Sem problemas. Apenas faça o seu trabalho. Ela serviu 12 chávenas de café preto, as mãos a tremer ligeiramente, o vapor a subir em delicados filamentos. Colocou-as numa bandeja grande junto com uma pilha de menus e voltou para a cabine. Os outros motociclistas observavam-na, as expressões indecifráveis, os rostos, um mapa de vidas difíceis e estradas queimadas pelo sol. Distribuiu os cafés e os menus, tentando evitar o contato visual, mas também certificando-se de não parecer rude ou assustada. Ao colocar a última chávena à frente do líder, reparou no capacete de motociclista dele pousado no assento ao lado. Era um modelo clássico aberto, pintado de um preto profundo e brilhante, com um decalque personalizado de chamas nas laterais. Era uma máquina linda, e o capacete era claramente um acessório precioso. E então um pensamento, inocente e totalmente espontâneo, surgiu na sua cabeça. Uma memória do seu pai, mecânico de profissão, a mexer na sua Harley Vintage na garagem aos fins de semana. Uma paixão partilhada, pensou ela. Uma conexão. Ela não pensou, apenas falou, o seu sorriso cansado alargando-se ligeiramente, um calor genuíno rompendo a sua fachada profissional. Olá, senhor, começou ela, a sua voz agora um pouco mais alegre. O meu pai tem uma motocicleta igual à sua. As palavras pairaram no ar, ecoando no silêncio profundo e repentino que se seguiu. O líder, que estava prestes a tomar um gole de café, congelou, com a chávena a meio caminho dos lábios. Os seus olhos, que estavam meramente observadores um momento antes, agora se estreitaram, uma mudança sutil, quase imperceptível, em suas profundezas. O murmúrio entre os seus companheiros cessou completamente. Todas as cabeças à mesa se viraram, não apenas para Sara, mas para o líder, com a atenção coletiva focada nele. À espera. O ar ficou incrivelmente parado. O zumbido de fundo habitual da cafetaria tornou-se repentinamente ensurdecedor. Sara, subitamente consciente da enorme importância do que acabara de dizer, sentiu um medo frio penetrar nos seus ossos. O seu sorriso vacilou, o seu coração agora um beija-flor frenético preso no seu peito. Ela viu o aperto sutil da mandíbula do líder, o leve aperto da sua mão em torno da chávena de café. O silêncio se prolongou, tornando-se um peso opressivo, pressionando-a, pressionando todas as almas na lanchonete. Ela podia sentir o medo, não apenas dos motociclistas, mas de todos os outros clientes. O medo e a curiosidade deles eram uma força tangível. Sua tentativa inocente de conexão parecia ter caído com a força de uma bomba não detonada. O líder baixou lentamente a chávena de café, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa. O seu olhar, agora intenso e fixo, estava voltado para ela. A luz na cafetaria parecia ter diminuído. O ruído de fundo desapareceu e tudo o que restou foi a tensão silenciosa e expectante de um momento suspenso, à espera de uma resposta. Uma reação, uma consequência. Ela engoliu em seco, a boca subitamente seca como lixa. Não fazia ideia do que tinha acabado de desencadear. Os olhos do líder, endurecidos por anos na estrada e inúmeros encontros, mantiveram o olhar de Sara num olhar fixo. O silêncio prolongou-se, tornando-se uma entidade física, pressionando todos na cafetaria. Sara sentiu um suor frio picar-lhe a testa. O seu calor anterior foi substituído por um medo gelado.
A sua tentativa inocente de conexão agora parecia um erro grave, um passo em falso ingênuo num território que ela profundamente não compreendia. Ela podia sentir o peso dos olhos de todos os motociclistas sobre ela e os olhares atônitos e temerosos dos outros clientes. O ar estava pesado com perguntas não ditas e a presença tangível do perigo. Finalmente, o líder quebrou o silêncio, sua voz um murmúrio grave e rouco que parecia vibrar através do próprio piso da lanchonete. Não era alta, mas carregava uma autoridade inegável que silenciou até mesmo o zumbido interno nos ouvidos de Sarah. A minha motocicleta, disse ele com voz lenta e deliberada, não é como a de qualquer outra pessoa. As palavras, embora não fossem abertamente ameaçadoras, estavam impregnadas de um tom assustador. Eram uma declaração de propriedade absoluta, de identidade única e uma correção sutil, mas firme, que parecia um tapa. Sarah prendeu a respiração. Tentou formular um pedido de desculpas, um esclarecimento, qualquer coisa para dissipar a intensidade repentina e sufocante do momento. Mas sua mente estava em branco. Sua língua parecia pesada e desajeitada na boca. Outro motociclista, um homem mais jovem com a cabeça raspada e uma tatuagem proeminente de um ceifador no pescoço, inclinou-se para a frente em seu assento, com um sorriso sarcástico nos lábios. "Achas que sabes alguma coisa sobre motos, menina?" Desafiou ele, com uma voz mais aguda e abertamente hostil do que a dos líderes. "Achas que a moto de um Hells Angel é apenas um brinquedo com que o teu pai brinca?" Sarah estremeceu, o seu olhar voltando-se para o motociclista mais jovem e depois de volta para o líder, cujos olhos permaneciam fixos nela, indecifráveis. Sentiu uma necessidade desesperada de explicar, de voltar atrás, mas as palavras pareciam ficar presas na sua garganta. "Não, senhor, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis dizer o modelo, a marca, uma Harley", gaguejou, a sua voz quase um sussurro, a sua fachada profissional completamente destruída. "O meu pai também tem uma Road King antiga, dos anos 70. Ele adora." Um lampejo fraco, quase imperceptível, cruzou os olhos do líder ao ouvir a menção da Road King. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído pelo mesmo olhar severo. O motociclista mais jovem zombou, recostando-se. "Anos 70. É um clássico." "Claro, mas não assim." Ele gesticulou com desdém para o capacete do líder no banco, depois para o estacionamento, onde as suas máquinas brilhavam sob a luz moribunda. O líder levantou a mão, um gesto sutil que imediatamente silenciou o jovem. Ele continuou a estudar Sarah, com uma expressão pensativa, quase avaliadora, no rosto. O silêncio voltou, tão pesado e tenso quanto antes. Sarah sentiu-se exposta, vulnerável, com todos os nervos à flor da pele, gritando para que ela fugisse. Mas os seus pés pareciam presos ao chão. O seu olhar caiu sobre as mãos do líder, apoiadas na mesa. Eram grandes, calejadas, com cicatrizes nos nós dos dedos, mãos que tinham visto trabalho árduo, vida difícil e talvez ações ainda mais difíceis. "Qual é o seu nome, empregada?" perguntou o líder, com a voz ainda baixa, mas agora desprovida de qualquer emoção discernível. "Sarah, senhor", ela conseguiu dizer, com a voz ainda trêmula. Ele acenou lentamente com a cabeça, sem tirar os olhos dela. "Sarah, acha que sabe o que uma motocicleta significa para um homem como eu?" Não era uma pergunta que buscava uma resposta, mas um desafio retórico, uma sondagem à sua compreensão, ou falta dela. Sarah não tinha resposta. O que poderia dizer? Que era liberdade, irmandade, um modo de vida. Ela sabia dessas coisas intelectualmente, por causa dos filmes e documentários, mas não sabia nada sobre a realidade do compromisso profundo e muitas vezes perigoso que esses homens representavam. Do outro lado da lanchonete, Gary, o gerente, ainda fingia estar absorto no dispensador de guardanapos, mas Sarah podia sentir o seu olhar aterrorizado se voltando periodicamente para a mesa deles. Ele não era de nenhuma ajuda. Ela estava por conta própria. O líder tomou um gole lento do seu café, os olhos ainda fixos nela por cima da borda da chávena. O simples ato parecia deliberado, quase teatral, prolongando o suspense agonizante. Quando baixou a chávena, limpou uma gota perdida da barba com as costas da mão. "Uma motocicleta, Sarah", começou ele, a voz assumindo um tom diferente. "Agora, uma qualidade narrativa é mais do que apenas metal e borracha.
Para nós, é a nossa pele, o nosso sangue, é a estrada sob nós, o vento nos nossos rostos, o rugido nos nossos ouvidos. É cada quilômetro que percorremos, cada irmão com quem estivemos, cada desafio que enfrentamos. Ele fez uma pausa, o seu olhar percorrendo os seus companheiros, que ouviam com uma atenção quase reverente. É a nossa liberdade, a nossa família, a nossa identidade. Ele voltou-se para Sara com um olhar penetrante. Então, quando dizes que a moto do teu pai é igual à minha, não estás a falar apenas da marca e do modelo, estás a falar de tudo o que vem com ela. E a menos que o teu pai seja um membro dos Hells Angels, ande conosco, viva e a nossa vida. Então não, a moto dele não é igual à minha. O peso das suas palavras assentou sobre Sara, pesado e inegável. Ela compreendeu agora, com uma clareza nauseante, a profundidade do seu erro. Não era apenas um comentário casual, era uma invasão involuntária de um terreno sagrado, uma banalização de algo profundamente significativo para estes homens. Ela tinha inadvertidamente diminuído a identidade deles, a sua própria essência, com uma comparação descuidada. Peço desculpas, senhor, disse Sara, com uma voz quase inaudível, cheia de remorso genuíno. Não tive realmente a intenção de ofender. Agora compreendo. Foi um comentário imprudente. O líder observou-a com uma expressão complexa, uma mistura de apreciação e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Ele recostou-se no banco com o olhar ainda intenso. Os outros motociclistas permaneceram em silêncio, com os olhos fixos no líder, à espera de uma indicação. O ar na cafetaria continuava pesado, carregado com atenção persistente. Imprudente, repetiu o líder, a palavra pairando no ar. Ele tomou outro gole de café. Às vezes, comentários imprudentes podem ter consequências, Sara. O coração de Sara batia forte. Era isso. Que tipo de consequências? Ela iria perder o emprego? Seria algo pior? A sua mente percorreu todas as histórias sombrias que ela já tinha ouvido sobre clubes de motociclistas. A sua imaginação pintou cenários sombrios. Ela engoliu em seco, a boca subitamente seca. O que você sabe sobre consequências, Sara? Outro motociclista mais velho do que o cara da tatuagem do ceifador, com uma longa cauda de cavalo cinza e um rosto marcado pelo tempo, perguntou do outro lado da cabine. A sua voz era mais calma, menos agressiva, mas igualmente firme. Tu vives num mundo onde as coisas são fáceis, onde um erro é apenas um erro. Nós não. O líder levantou a mão novamente, silenciando o motociclista mais velho. Ele parecia estar a conduzir uma orquestra silenciosa de intimidação. Cada gesto, cada palavra, cuidadosamente medidos. O teu pai é mecânico, disseste, perguntou ele, mudando abruptamente de assunto. Sara, surpreendida com a mudança repentina, acenou rapidamente com a cabeça. Sim, senhor. Ele tem uma pequena oficina a algumas cidades de distância. Trabalha principalmente com carros, mas adora trabalhar em Harleys antigas no seu tempo livre. Um aceno leve, quase imperceptível, do líder. Ele parecia estar a processar essa informação, a ponderá-la. A intensidade do seu olhar suavizou-se ligeiramente. Ou talvez fosse apenas a esperança desesperada de Sara que fazia com que parecesse assim. E tu, ele continuou, trabalhas aqui para poupar para a faculdade. Mais uma vez, Sara acenou com a cabeça, surpreendida por ele se lembrar, ou talvez ter deduzido. Sim, senhor, para estudar enfermagem. Um murmúrio baixo percorreu o grupo de motociclistas, um zumbido coletivo de avaliação. Os olhos do líder, no entanto, permaneceram fixos em Sara, uma expressão pensativa agora dominando suas feições. Ele parecia vê-la não apenas como uma empregada de mesa que tinha cometido um erro, mas como uma pessoa com uma vida, com aspirações. Isso parecia quase mais inquietante do que a intimidação anterior. Era um tipo diferente de escrutínio. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Enfermagem, isso requer um certo tipo de pessoa. Uma pessoa que se importa, uma pessoa que consegue lidar com situações difíceis. O seu olhar ainda era penetrante, mas agora havia um lampejo de algo mais nos seus olhos. Talvez um desafio, ou um teste. Acha que consegue lidar com situações difíceis, Sara? A pergunta pairou no ar. Uma proposição carregada. Sara sentiu uma onda de adrenalina. Já não se tratava da mota. Não diretamente.
Tratava-se dela, do seu caráter, da sua resiliência. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Dou o meu melhor, senhor, respondeu, com a voz um pouco mais forte, um pouco mais convicta. Acredito que sim, o líder observou-a por mais um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então, um sorriso lento, quase imperceptível, tocou os cantos dos seus lábios. Um lampejo de algo que poderia ser diversão, ou talvez até respeito. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Tudo bem, Sarah, disse ele finalmente, a sua voz voltando ao tom baixo e grave, mas agora com um peso diferente. Fale-nos sobre este menu. O que há de bom esta noite? Sarah pestanejou, completamente surpreendida. A mudança abrupta, a súbita mudança de tom, deixou-a atordoada. Ela estava preparada para uma reprimenda, uma ameaça, talvez até mesmo uma exigência de algum tipo de penitência. Em vez disso, ele estava a perguntar sobre os pratos especiais. Foi um alívio inesperado, um súbito alívio da tensão opressiva, mas também parecia um teste que ela não tinha percebido que ainda estava a fazer. Os outros motociclistas também pareciam relaxar um pouco. Uma inspiração coletiva que tinha sido retida por minutos. Ela mexeu no menu na mão, a mente ainda a mil, tentando processar a rápida reviravolta dos acontecimentos. Bem, senhor, o especial de bolo de carne é geralmente muito popular. Vem com puré de batata e feijão verde. Ou temos o bife frito com frango, também com puré de batata e molho. Ela enumerou as opções. A voz ainda um pouco trêmula, mas ganhando confiança à medida que se concentrava na tarefa familiar. O líder ouvia, os olhos ocasionalmente voltando-se para o menu e depois de volta para ela. Ele parecia estar a observar a sua recuperação, o seu regresso ao seu papel profissional. Estava claro que o incidente não tinha sido esquecido, apenas posto de lado, talvez para ser revisitado. Talvez não. O ar ainda estava carregado, mas a ameaça imediata tinha diminuído, substituída por uma sensação persistente de incerteza. Bolo de carne, anunciou o líder, com voz firme. Todos nós e mais café. Sarah acenou com a cabeça, sentindo um alívio avassalador. Imediatamente, senhor. Ela virou-se, ansiosa por escapar ao intenso escrutínio para organizar os seus pensamentos e acalmar os nervos. Ao afastar-se, sentiu os olhos deles nas suas costas, uma sensação física que lhe tensionou os ombros. Parecia ter evitado uma crise, mas também tinha entrado num mundo muito mais complexo e perigoso do que alguma vez imaginara. A conversa sobre a motocicleta, sobre o pai dela, sobre as suas aspirações, tudo tinha sido um teste, uma sondagem deliberada do seu caráter. E ela, de alguma forma, tinha passado por enquanto. Mas a memória daquele silêncio arrepiante, do olhar penetrante do líder e do peso tácito da presença deles ficaria com ela. Uma lembrança gritante da linha tênue que ela tinha percorrido. A lanchonete, normalmente um lugar de rotina monótona, agora parecia um cadinho. E ela, Sarah, a jovem garçonete que economizava para a faculdade, de repente estava desempenhando um papel em um drama muito maior e não dito. Os pratos batiam suavemente na cozinha, as luzes fluorescentes zumbiam e o cheiro de gordura velha se misturava com a promessa de bolo de carne, mas nada parecia o mesmo. O seu turno tinha acabado de começar e a verdadeira educação, percebeu ela, estava apenas a começar. Sarah, ainda abalada pela mudança inesperada na conversa, acenou com a cabeça rapidamente, virando-se para a cozinha. As suas pernas tremiam um pouco, mas uma onda de adrenalina impulsionou-a para a frente. Ela podia sentir o olhar coletivo dos motociclistas nas suas costas, um peso físico que deixava os seus ombros tensos. A cozinha, normalmente um espaço barulhento e caótico, parecia um santuário. Ela transmitiu o pedido ao velho Gus, o cozinheiro, que apenas grunhiu em resposta, de costas para ela, já batendo panelas no fogão. Enquanto esperava pela comida, Sarah encostou-se ao balcão de aço inoxidável, respirando fundo e trêmula. A tensão, embora momentaneamente dissipada, ainda se agarrava a ela como o cheiro de óleo de fritura velho. Ela relembrou a conversa na sua cabeça, a voz grave do líder ecoando as suas palavras sobre identidade, liberdade e família. Agora ela entendia. O seu comentário casual tinha sido uma profunda falta de respeito. Um insulto involuntário aos homens, para quem as suas motos não eram apenas veículos, mas extensões do seu próprio ser.
O incidente tinha sido uma lição dura e imediata sobre o peso das palavras e as profundezas invisíveis do mundo das outras pessoas. Quando Gus finalmente deslizou 12 pratos de bolo de carne fumegante, puré de batata e feijão verde pela passagem, Sarah respirou fundo novamente. O aroma era reconfortante e familiar, uma pequena âncora na tempestade das suas emoções. Ela colocou os pratos em duas bandejas grandes, com as mãos agora firmes, uma nova determinação endurecendo o seu olhar. Ela era uma empregada de mesa. Este era o seu trabalho. Ia fazê-lo bem. Voltando para o pisam, mesa ela moveu-se com um propósito renovado. Os motociclistas conversavam entre si em voz baixa, as suas vozes um murmúrio contínuo que não chegava aos seus ouvidos. Quando ela colocou os pratos diante deles, cada um acenou com a cabeça em silêncio, em reconhecimento. Os seus olhos, embora ainda intensos, tinham agora uma qualidade diferente, menos perscrutadora, mais receptiva. O líder observava-a com uma expressão tênue e indecifrável no rosto marcado pelo tempo. Ele pegou o garfo, espetou um pedaço de bolo de carne e deu uma mordida. Seguiu-se um aceno lento, quase imperceptível. Bom, resmungou ele, uma única palavra que carregava mais peso do que qualquer elogio elaborado. Sarah conseguiu esboçar um sorriso pequeno e genuíno. Obrigada, senhor. O resto da refeição decorreu em relativa tranquilidade, pontuada pelo tilintar dos talheres e comentários ocasionais entre os motociclistas. Comeram com um ar eficiente e pragmático, claramente habituados a reabastecer-se na estrada. Sarah encheu as chávenas de café várias vezes, sempre recebida com um aceno silencioso ou um olhar breve e direto. Agora observava-os mais de perto, já não paralisada pelo medo, mas com uma curiosidade recém-descoberta. Eles não eram as caricaturas que ela tinha visto nos filmes, nem eram simplesmente figuras ameaçadoras. Eram homens endurecidos pela vida, ligados por um código e intensamente protetores da sua identidade. Ela viu a camaradagem nos seus olhares, o entendimento tácito que passava entre eles. Era um tipo diferente de família, forjada não pelo sangue, mas por experiências partilhadas e um caminho comum. Quando o último prato foi retirado, o líder chamou a sua atenção. A conta, Sarah, disse ele com voz monótona, mas não rude. Sarah pegou na conta, o seu coração mais uma vez dando um pequeno salto. Este era o ato final, o momento da verdade. Ela colocou a conta na mesa à sua frente. Ele olhou para ela, depois enfiou a mão no colete de couro e tirou um maço grosso de notas. Tirou várias, colocando-as na mesa, muito mais do que o total. Depois, tirou uma caneta do bolso, rabiscou algo no verso do recibo e empurrou-o na direção dela. Fique com o troco, disse ele, mantendo os olhos fixos nos dela. E lembre-se do que lhe disse. Sarah olhou para o recibo. No verso, com uma caligrafia surpreendentemente elegante e forte, ele tinha escrito: o respeito não se dá, conquista-se. E uma boa enfermeira sabe ouvir, mesmo quando dói. Abaixo disso havia uma assinatura enrolada. A sua respiração parou. As palavras eram uma lição de despedida, uma última sabedoria inesperada. Era um reconhecimento do seu pedido de desculpas, um reconhecimento da sua aspiração e uma lembrança comovente da tensão que acabavam de passar. Era uma prova de que ele a tinha visto, visto de verdade, além do uniforme e do deslize inicial. Obrigada, Red, disse Sarah, o nome soando natural em sua língua, sua voz cheia de uma gratidão genuína e sincera. Ele acenou com a cabeça lentamente, quase imperceptivelmente, um último brilho indecifrável nos olhos. Então, com um barulho coletivo de cadeiras, os Hells Angels levantaram-se. A sua partida foi tão precisa e coordenada quanto a sua chegada. Eles atravessaram a lanchonete, as suas botas pesadas batendo suavemente, a sua presença ainda imponente, mas agora sem o peso opressivo da tensão inicial. Os outros clientes, que permaneceram paralisados nos seus lugares, observaram-nos partir, um suspiro coletivo de alívio percorrendo a sala quando as últimas costas vestidas de couro desapareceram pela porta. O rugido dos seus motores, mais uma vez uma sinfonia poderosa, encheu o ar da noite, tornando-se mais fraco à medida que se afastavam na escuridão, deixando para trás apenas o cheiro persistente dos gases de escape e uma ausência quase tão palpável quanto a sua presença. Sarah ficou ao lado da cabine, segurando o recibo na mão,
com as palavras: "O respeito não é dado, é conquistado", gravando-se na sua mente. Ela olhou para a generosa pilha de dinheiro deixada na mesa, suficiente para cobrir vários turnos, um aumento substancial para o seu fundo universitário. Não era apenas uma gorjeta. Era um gesto, um reconhecimento, um sinal tangível de que ela realmente tinha passado no teste. Gary, o gerente, finalmente emergiu do seu exílio autoimposto atrás dos dispensadores de guardanapos, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pronto, eles foram-se, gaguejou ele com a voz fraca de alívio. Sarah virou-se para ele com uma força recém-descoberta na sua postura. Sim, Gary, eles foram-se. Ele olhou para ela, depois para o dinheiro, depois de volta para ela, com uma mistura de admiração e perplexidade no rosto. Sarah, o que foi? O que aconteceu? Ela deu-lhe um pequeno sorriso cúmplice. Eu apenas fiz o meu trabalho, Gary, e aprendi um pouco sobre respeito. Ela pegou o dinheiro, dobrou o recibo cuidadosamente e enfiou-o no bolso do avental. O resto do seu turno passou num borrão. A lanchonete lentamente voltou ao seu ritmo monótono habitual, mas para Sarah, nada era realmente o mesmo. As luzes fluorescentes ainda zumbiam, o café ainda era servido, mas o ar parecia carregado com um tipo diferente de energia. A memória dos Hells Angels, do seu líder e da lição inesperada que lhe tinham ensinado tornou-se uma presença permanente na sua mente. Quando finalmente saiu, sentindo o ar fresco da noite no rosto, Sarah caminhou até o seu carro, ainda com o recibo na mão. Pensou no seu pai, na sua velha Road King e na linguagem tácita da estrada. Pensou na escola de enfermagem, nas pessoas complexas e muitas vezes difíceis que encontraria e na necessidade de ouvir verdadeiramente para compreender as profundezas ocultas das suas histórias. O encontro tinha sido aterrador, esclarecedor e, em última análise, empoderador. Mostrou-lhe que o mundo era muito maior e mais matizado do que ela alguma vez imaginara, cheio de pessoas que viviam segundo regras diferentes, tinham valores diferentes e para quem um comentário inocente podia ter um peso profundo. Ela enfrentou uma força intimidante, não com desafio, mas com profissionalismo, humildade e vontade de aprender. Sarah sabia que o caminho para se tornar enfermeira, para realizar o seu sonho, seria repleto de muitos desafios, muitas situações difíceis. Mas naquela noite, no ambiente humilde do Sunrise Diner, ela deu um passo crucial. Aprendeu o valor do respeito, o poder das palavras e a força silenciosa da empatia. A experiência forjou algo novo dentro dela. Uma confiança silenciosa, uma compreensão mais profunda da condição humana. O seu fundo para a faculdade estava um pouco mais cheio, mas o seu espírito estava ainda mais rico. O zumbido da autoestrada, geralmente um som de monotonia interminável, agora trazia um eco distante de motores rugindo, uma lembrança da noite em que ela realmente começou a ver o mundo e a si mesma de uma